Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês. Hoje aqui vamos tratar do capítulo 33 do livro O Papel do Cristão na Política. O capítulo 33 tem o título Cristãos capitalistas não podem ser discípulos de Jesus. O cristão capitalista não é discípulo de Jesus. No livro Há um Erro, está escrito assim: cristãos capitalistas é discípulo de Jesus. Então, está errado, nós estamos consertando, e lá no livro do texto a gente vai retificar quando for fazer a edição do livro. Muito bem, feita essa ressalva, então vamos lá. O cristão capitalista não é discípulo de Jesus. Ao analisar a sociedade cultural em que Jesus Cristo viveu em sua época, conclui que era a mesma sociedade de hoje. A única diferença é que esta sociedade sofreu um processo de evolução tecnológica e uma evolução da consciência. A evolução tecnológica, sem devida evolução da consciência, produz um desequilíbrio, uma complicação, e esta complicação da vida sobre o planeta levou a sociedade para o processo de apocaliptização ou descosmificação do planeta. Se analisarmos a sociedade que Jesus viveu, iremos concluir que era semelhante à sociedade de hoje, das relações de produção. Da análise de nossa sociedade atual, neste mesmo viés, se constata a mesma coisa, onde havia e há até hoje uma injusta e má distribuição de rendas, onde todos trabalham na produção, porém nem todos participam no consumo desta mesma produção, e isso é próprio do regime capitalista subjetivo, onde as riquezas de uns são produzidas aos custos da pobreza de muitos. Uns vão acumulando exatamente aquilo que vai faltando aos outros, coisa que Jesus nunca fez e nunca mandou ninguém fazer. Na época de Jesus, era uma sociedade pré-capitalista, transicional, substancialmente agrícola. Não era uma sociedade industrial como a nossa de hoje. Lá predominava a agricultura. Hoje temos o agronegócio da agricultura e tem também a parte industrial. Porém, as relações de trabalho e as regras de distribuição do produto desse trabalho ainda são praticamente as mesmas, onde quem comanda é o latifúndio dos grandes fazendeiros, os grandes industriários, os grandes banqueiros, produzidos pelas primícias do capitalismo, produzido pelas mais-valia. Na época de Jesus Cristo, a propriedade da terra na Palestina, Judéia, Samaria, Galiléia estava concentrada nas mãos de pouca gente. Aliás, o que se depreende do estudo das parábolas, onde temos a situação do latifúndio, da concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos. Nos dias de hoje, no Brasil, o contexto ainda não é o mesmo. É a pergunta, né? Nos dias de hoje, no Brasil, o contexto ainda não é o mesmo?
onde a imensa maioria é descapitalizada e tem uma pequena minoria detentor de todos os poderes, de todos os privilégios sociais, políticos, comerciais, etc., etc. Diante desta situação, destes sistemas, desde aqueles tempos, Cristo tem uma atitude bastante crítica. Ele é contundentemente contrário ao acúmulo de riquezas materiais por parte de uns, enquanto aos outros ficam sem nada. É muito doloroso para Jesus Cristo ver que seu Pai confiou a posse de suas propriedades para uso, fruto de todos os seus filhos, de modo justo, onde tudo seria de todos. Mas o Satanás meteu o rabo nesta premissa e promoveu sistemas opostos, criando para isto sistemas capitalistas, que permite o acúmulo de bens. Satanás, que é o ego, vê na ausência de concentração de riqueza de uma maneira muito negativa. Então ele vê a concentração como um modo negativo. Ele vê que a propriedade da terra não pode ficar nas mãos de todos, mas deve ficar concentrada nas mãos de poucos, para a promoção das desigualdades. Esta é, para Satã, a sua bandeira principal, o seu triunfo, promover a miséria, a tristeza, o sofrimento. Satã percebeu que a riqueza seria um bom ídolo para fazer concorrência com Deus. Seria um fator opositor a Deus. Então, a partir daí, riqueza se tornou um obstáculo contundente para se seguir Jesus Cristo. Ou seja, não dá para ser cristão e rico, latifundiário, empresário ao mesmo tempo. Não dá para ser discípulo cristão sem vender tudo que tem e repartir com os pobres, nos termos da doutrina Jesus-cristiana. O acúmulo de bens só acontece no círculo cristão cultural, onde a cristandade pratica um cristianismo meia-boca e tem uma ilusão de salvação. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mesmo diante do espanto dos apóstolos, Jesus pronunciou essa frase sem pestanejar. Mas Jesus não só reprovou o capitalismo subjetivo, concentrador, como também apresentou proposta oposta a esse sistema, criando capitalismo objetivo, o capitalismo comunitário. A proposta do Cristo é o regime de partilha, coisa que qualquer capitalista abomina. Jesus também não é contra a propriedade da terra. Ele é contra, sim, a concentração da terra nas mãos de poucos. Então, sua proposta é partilha, é a partilha. Todos os verdadeiros discípulos de Jesus, desde o tempo dos apóstolos até hoje, teriam de partilhar os bens, teriam de entrar numa economia de partilha, de socialização, para poder seguir o Cristo, para ser seus reais discípulos. Na realidade, os cristãos subjetivos
não conversos ainda não são discípulos do Cristo. É preciso que o cristão cultural saiba que é impossível ser seguidor de Cristo na perspectiva Jesus cristiana primigênia, sendo amante da riqueza. Todos nós obscurecemos a alma por causa da ideologia do dinheiro que está na nossa cabeça. Antes, durante e depois de Jesus Cristo, sempre houve desequilíbrio entre as relações de produção e as relações de exploração do processo de trabalho. No passado, o trabalho era explorado pelo Estado e pela Igreja por meio de pesados impostos, primícias, dízimos, etc. Hoje, além dessas explorações, ocorre as explorações salariais também. O salário vai ficando cada vez menor em relação ao custo de vida e o sistema não faz as justas correções. Pela leitura reflexiva das passagens do Evangelho, se analisa a posição política de Jesus. Jesus fora vitimizado pela violência generalizada dos sistemas religiosos, políticos e sociais vigentes na sua época. Jesus foi acusado perante a autoridade romana de ter promovido uma revolta política. Vide Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 2, que diz: Então, todo o conselho dos principais líderes levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo Messias, o rei. Na medida que deliberavam, o procurador Pilatos recebeu pressão para condená-lo à morte pelos seguintes motivos: se o solta, não és amigo do César. Todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Vide João, capítulo 19, versículo 12. Seus acusadores acusaram como pretexto a pregação que Jesus realizava sobre o reino de Deus, onde ele dizia ser um reino de justiça, amor e paz. Sem iluminação iniciática, os seus acusadores não perceberam que este reino não era deste mundo e acharam que Jesus era um adversário político que poderia trazer problemas para Roma. Porém, este povo, chamado pelo mestre de raça de víboras, não enxergava um palmo na frente do nariz. Acerca do caminho iniciático, não percebia que Jesus estava participando diretamente da política, nem que Jesus não estava participando diretamente da política, nem apoiando e nem se opondo a nenhum dos grupos ou tendências ideológicas da época, nas quais concentravam-se as opiniões e a ação política das pessoas que naqueles tempos viviam na Galileia ou na Judéia. A política de Jesus Cristo é objetiva, se posiciona sobre o substrato das coisas do reino de Deus, faz parte de um sistema político de oposição ao sistema subjetivo vigente no mundo, atrelado às coisas materiais. A política Jesus cristiana
se ligava a tudo o que era de relevo da vida social do seu tempo. Era de perfil comunitarista, dedicação aos pobres e necessitados, aos doentes, etc., onde ele pregou a justiça, o amor e a paz, sobretudo o amor ao próximo, sem nenhum tipo de distinção. A maioria dos povos judeus, desprovida de apetrechos iniciáticos, esperavam em Jesus Cristo um libertador político, à estatura de Moisés, e o receberam nesta condição. Quando ele entrou em Jerusalém para participar na festa da Páscoa, onde a multidão aclamou gritando: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Está em Mateus 21, 9. Aquele povo, sem a luz iniciática, não percebia que Jesus tinha vindo ao mundo para libertar o povo de todos os sistemas políticos, subjetivos, vigentes no mundo e conectá-lo ao sistema político objetivo do reino dos céus, onde é o seu reino. Então Jesus não correspondia às expectativas políticas que o povo imaginava que teria o Messias. Ele não era um líder guerreiro que tinha vindo para mudar com o uso das armas a situação em que se encontravam, nem era uma mudança revolucionária que levasse ao levantamento contra o poder romano. O messianismo de Jesus, a sua política objetiva, somente é compreendida pelo cristão iniciático, à luz dos cânticos do servo que sofre, profetizado por Isaías, no capítulo 52, versículo 13, 53 e 12. Perdão. Que se oferece a morte para a redenção de muitos. Foi assim que o compreenderam os primeiros cristãos, por serem cristãos iniciáticos, que refletiam, levado pelo Espírito Santo, sobre o que aconteceu, onde Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo a fim que sigamos seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada na sua boca, mentira nenhuma foi achada na sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava, antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que mortos para os nossos pecados vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foste curados, pois estáveis desagarrado como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossa alma. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Em algumas das biografias recentes, Jesus destacam, ao considerar a sua atitude perante a política do momento, a variedade que existiu entre os homens que escolheu para ser seus apóstolos. Costuma citar a Simão, chamado Zelote, está em Lucas 6,15, que, como indica seu apelido, deveria ser um nacionalista, radical, empenhado na luta pela independência do povo frente aos romanos. Sobre Judas Iscariote,
Alguns especialistas das línguas da área afirmam que seu apelido, Iscariote, seria a popular transcrição grega da palavra latina Sicarius, e ficou historicamente conhecido como simpatizante do grupo mais extremista e violento do nacionalismo judeu. Mateus trabalhava como coletor de impostos para a autoridade romana, publicano, o que naquela época entendia-se como colaboracionista com o regime político. Outros nomes, como Felipe, definiam sua origem do mundo helenístico, muito presente na Galileia. Esses dados podem ter alguns detalhes discutíveis ou associar algum desses homens com posturas políticas que somente tomaram força depois de algumas décadas, mas assim mesmo são representativas do grupo dos 12, onde havia pessoas muito variadas, cada um deles com suas próprias opiniões, posição, que foram chamados a uma tarefa, a própria de Jesus, que transcendia sua filiação política e condição social. Para aqueles que estão acompanhando os nossos estudos, podem ler o livro na íntegra aqui nas descrições do vídeo, aos links que levam você a esse objetivo. A paz reverencial a cada um de vocês.